para que Abraão pudesse ordenar bem a sua casa e os seus filhos, ensinar aos seus filhos sobre os mandamentos, sobre a justiça do Senhor, a fim de que não somente os seus filhos, mas os filhos dos seus filhos fossem abençoados, para que se cumprisse aquela palavra que foi dada a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. É interessante que a promessa é dada, lá em Gênesis 12, Deus dá uma promessa, dizendo que em Abraão quer dizer, na descendência dele, seria bendita todas as famílias da terra. Quando você lê Gálatas capítulo 3, você sabe que esse descendente de Abraão é Cristo Jesus. Cristo é o descendente, Cristo é a semente de Abraão. Mas nós podemos entender também que essa semente de Abraão, Cristo, ela veio dentro da família de Abraão. Você sabe que Abraão teve filhos, e os filhos, seus filhos, e nós chegamos em Jacó, que era um dos, na verdade, o neto de Abraão, filho de Isaque, Jacó, e o nome dele foi mudado para Israel, e de Jacó, de Israel, vieram os 12 filhos, de onde vieram as 12 tribos da nação de Israel, de onde veio toda a nação de Israel. Então, o que nós estamos percebendo é o quê? É que a promessa foi dada a Abraão. E nessa promessa estava se declarando que na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas o texto que está aí sobre a mesa de vocês declara que cabia a Abraão ordenar bem os seus filhos. Ou seja, instruí-los. O que eu entendo na Bíblia, queridos, e na palavra de Deus, é que a promessa, ela não acontece automaticamente. A promessa de Deus que nos é dada exige de nós uma responsabilidade naquilo que vamos também fazer. Foi o caso de Abraão. Ele recebeu a promessa, mas essa promessa não aconteceria à revelia de Abraão, entende? Não aconteceria essa promessa independente da conduta de Abraão. Não. Essa promessa de Deus estava também dentro do que Abraão faria. Ou seja, a promessa exigia de Abraão uma responsabilidade, o que ele iria fazer. E o texto diz que Abraão iria ordenar bem a sua casa. Por isso, o que eu quero dizer é, as coisas não acontecem assim, de maneira automática. O que vem de Deus não acontece de maneira tão assim, à margem de nós, independente de nós. Não. As promessas do Senhor estão dentro das nossas responsabilidades. E eu gostaria de hoje compartilhar com vocês sobre uns princípios que eu aprendi dentro do ambiente de família, e esses princípios têm a ver com a minha responsabilidade, com aquilo que eu farei. Muitas vezes a gente aguarda que Deus faça algumas coisas. Porque eu diria que algumas coisas realmente cabem somente ao Senhor Deus e não a nós fazer. Mas existem princípios que pedem a nós uma ação responsável. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você. É sobre uma coisa vivida, vivenciada e que continuo vivenciando, e que é uma luta. É uma batalha.
porque são princípios de Deus que encontram em nós mesmos a própria resistência. Por isso é que se torna uma luta. Esses princípios, eles são para qualquer tipo de relacionamento. Qualquer. Nem todos que estão aqui hoje à noite são casados. Por isso que eu quero compartilhar aqui é aplicado, vivenciado em qualquer nível de relação. Claro que para aqueles que estão casados, já começa dentro de casa. A responsabilidade começa dentro do lar. Tudo começa dentro de casa. Então, se a sua realidade é marido e mulher, é para você esse princípio. Se a sua realidade é marido, mulher, filhos, é para você esse princípio. Se a sua realidade é irmão com irmão, é para você esse princípio. Se a sua realidade é filho, pai, filhos e pais, é para você esse princípio. Se a sua realidade é colegas de escola, é para você esse princípio. Se a sua realidade é colegas de trabalho, é para você esse princípio. Se a sua realidade é irmãos da igreja, é para você esse princípio. Faço questão de citar cada uma das nossas áreas de relacionamento, para que você não fique preso com a questão da unidade familiar, o núcleo, marido, mulher, filhos. Quero que você entenda que são princípios para todos os tipos de relacionamentos. Eu tenho 15 anos de casado. 15 anos de casado. 48 anos de idade. Então, isso que eu quero compartilhar com vocês, eu aprendi muito mais pelos contatos, pela relação com pessoas ao longo desses 48 anos, sempre lembrando que não parece, né? Que eu tenho 48. Sempre lembrando isso. Esses cabelos é que contrariam. Esses princípios eu aprendi ao longo de 48 anos no relacionamento com todos os tipos de pessoas. E mais especificamente, de uma maneira mais real, muito mais cotidiana, há 15 anos, em função do casamento. Então, nesse mês que estamos falando de família, eu queria que você recebesse essa palavra, primeiramente dessa forma, para a família, mas que tenha alcance em todas as relações. Primeira verdade, eu falo princípio porque é um princípio, mas a primeira verdade com a qual eu aprendi, estou numa luta constante e num cotidiano para cada vez mais viver essa palavra. Primeira verdade é a seguinte: nenhum valor está concluído ou garantido nas relações. Primeira coisa que eu aprendi. Nenhum valor,
nenhum valor, ele está garantido ou concluído nas relações humanas. Nenhum valor. O que isso quer dizer, amados? Isso quer dizer o seguinte: não existem valores acumulativos. Os valores, eles são sempre crescentes, eles são sempre progressivos. Eles têm que estar sempre aumentando, aumentando, aumentando. E é algo interminável. Não tem na relação nada que você diga assim, está concluído. Ou que você possa dizer assim, está garantido. Pronto, isso está garantido. Nada está garantido. Nada. Existe eu chamaria de uma ilusão que acontece muito nos casamentos, muito nos casamentos. Casamento é especialista nisto, que é o seguinte: enquanto as duas pessoas, o homem e a mulher, não se casaram, enquanto eles não se casaram, eles estão ainda numa fase de conquistar um ao outro. Eles estão ainda com cuidados que eles têm. E esses cuidados passam por todos os níveis. Cuidados na aparência, cuidados na linguagem, na maneira de falar. São cuidados na atenção, são mais atenciosos, são pessoas respeitosas um com o outro. Quando acontece algum problema, alguma ofensa ou coisa parecida, ainda nessa fase de namoro, de noivado, rapidamente já pedem perdão. Por quê? Porque ainda estão numa fase muito insegura, pode ser que aconteça algum problema e se afastem um do outro, então ainda estão conquistando, ainda estão assegurando. E aí quando se casam, tem aquela ilusão de que está concluído e que o amor já está garantido. É muito próprio de quem casa. Gente, olha, vou dizer uma coisa a vocês. Por que os homens engordam e as mulheres depois que casam? Eu vou dar razão aqui. Olha, talvez pela primeira vez você vai ouvir qual é a razão por que os homens engordam. E porque as mulheres também engordam depois que casam. Vou dar a vocês agora, vou revelar o segredo que está guardado há séculos. A comida dela é tão boa, agora que eu estou comendo, não sei o quê. Nada disso. Vou revelar o segredo. O segredo é o seguinte: quando você estava para casar, você estava ainda na fase de conquistar. E quem está tentando conquistar, a aparência é extremamente importante. Por quê? Porque ainda não está garantida a relação. Ainda não está garantida aquela aliança. Depois que casou, o casamento significa o quê? Que agora estão aliançados. E aí vem aquela ideia de que é um relacionamento conquistado. E, portanto, o amor está garantido. E se está conquistado e o amor está garantido, então a pessoa relaxa. Não cuida mais. Não tem mais a quem conquistar, porque já está conquistado.
não tem mais a quem se apresentar, não tem mais para quem se, sabe, ser atraente, porque o que precisava para ser atraente já foi, porque o período de atração é para o casamento. Agora casou, então não importa mais quanto de pneus se apresenta. Não importa mais o quanto engorda. É interessante isso. E isso não vale só para a aparência física, não, vale para tudo. Olha só. O respeito, a maneira de falar, a prioridade. Antes de casar, havia um respeito, havia um carinho, havia uma prioridade que era dada. Depois do casamento, não é mais, o trabalho torna-se uma prioridade. Por que o trabalho torna-se uma prioridade? Porque o amor em casa está garantido. O trabalho não está garantido. Como o trabalho não está garantido, a pessoa se esforça bastante no trabalho, porque não está garantido. Agora, a pessoa em casa, a relação familiar está garantida. E porque está garantida, a prioridade é o trabalho, que ainda está em fase de conquista. Mas, para o relacionamento familiar já conquistado, não há necessidade de prioridade ou de priorizar. É interessante, é interessante. Quantas vezes, muitas vezes, né? Por exemplo, um pai que deu uma palavra ao filho de que estaria com ele num determinado programa num sábado. E aí, no seu trabalho, vem um chamado para uma reunião extraordinária e que vai acontecer no mesmo dia, no mesmo horário. Esse pai, facilmente, ele sabe que ele pode fazer alguma coisa compensatória para aquele filho e deixar o que combinou para outro dia. Porque o seu presidente, o seu diretor, ainda ele está em fase não está garantida a relação dos dois, mas a relação dele com o filho já está garantida. O filho vai sempre entender. O filho vai sempre perdoar. E aí, amados, nós caímos nessa ilusão, porque é uma ilusão. Qual é a ilusão? A de achar que o valor está concluído ou garantido. Isso é um equívoco, é uma falácia, não está garantido. O respeito, o amor, nada disso está garantido. Tudo isso pode se perder. E eu vou dizer mais, nos casamentos isso está desgastado. Não há mais assim uma beleza, uma criatividade. Por quê? Porque a criatividade para o relacionamento estava naquela fase de namoro. Mas agora, nessa fase de já casado, parece que a criatividade vai embora. Por que a criatividade vai embora? Porque não é mais necessário, foi necessário enquanto se estava buscando, mas agora que já encontrou, não é mais necessário. E aí está a ilusão. Por isso, hoje, facilmente, as pessoas fazem piadas de casamento. E essas piadas procedem. A piada é sempre voltada assim, olha, quando a pessoa casa, aí os amigos falam assim, rapaz, você agora vai se enforcar, você agora vai ficar preso, você agora vai ter uma vida sem graça, você agora vai... Olha, por que esse estereótipo, por que essa forma de ver e de pensar? Porque, na verdade, procede o estereótipo. Procede por quê? Porque muitos são os exemplos.
em que o rapaz e a moça, o homem e a mulher, eles eram muito mais alegres um com o outro, eles eram muito mais divertidos, eles até viajavam mais, eles eram mais assim, conversavam mais um com o outro, dava atenção mais um ao outro, ouvia mais do que o outro tinha para falar. E aí depois casou o quê? Casou, está tudo certo agora, está tudo dominado. Então agora a questão de conversar não é tão necessário como antes. Porque antes, esse conversar estava nessa comunhão o desejo de conquista. Mas agora que já houve a conquista, não há mais um desejo dessa comunhão, não mais se busca essa comunhão. E aí os casamentos, o que eles fizeram? Eles estagnaram, pararam. E as pessoas convivem juntas. Existem muitos casamentos hoje que, para mim, são verdadeiras repúblicas de época de estudante. Por quê? Porque moram juntos, mas não significa que há um casamento um com o outro. Dormem na mesma cama, mas não significa que tem um relacionamento um com o outro. Porque não há mais graça, não há mais prazer. E por que se perdeu isso? Porque isso acontecia nos períodos de insegurança da relação. Mas agora a relação está segura e essa segurança traz uma certa noção de garantia. E com isso, os cônjuges param. Eu estou falando aqui muito próprio para marido e mulher, mas pense agora em todas as relações que você tem, ainda que você não tenha um marido, não tenha uma esposa. Pensa, queridos, quando a gente alcança um grau na relação com uma pessoa, parece que existe uma garantia tão grande em que faltar com essa pessoa não vai ofender tanto. Ser desrespeitoso com essa pessoa parece que não vai também, não vai agredir tanto. Depois a gente resolve, depois a gente pede perdão. E por que a gente usa isso? Porque a gente está dentro de uma relação que a gente imagina conquistada e nada está conquistado. Uma relação que a gente imagina garantida e nada está garantido. Nada. Sabe onde eu aprendo isso? Na palavra de Deus. Eu queria ler com vocês aqui o que é que o Senhor me orienta em relação à minha relação com Ele. Presta atenção, a minha relação com o Senhor não está garantida. Se a gente demole, a gente fica para trás. Você sabia disso? Você acha que a oração de ontem vale para hoje? Você acha que você se encheu do Espírito Santo ontem? Isso vale para uma semana? Imagina uma relação, você, teu marido, tua esposa, teu filho, teu pai, ou com quem for. Mas eu tenho sido muito carinhoso, eu tenho sido muito amoroso. Parece que a gente lança agora, daqui um mês. Isso aqui vale para um mês. Um mês. Um mês eu posso relaxar, um mês eu posso não ligar para ele, eu posso não ligar para ela, eu posso não conversar, eu posso não ser educado durante um mês. Por quê? Porque o que eu já fiz até agora garante me dá uma gordura, não é assim que a gente fala?
para um mês. Da gordura nada. Você sabia que se você ofender uma pessoa com quem você se relaciona, é capaz dessa pessoa reagir para você como se tudo que você já foi não valesse nada? Queridos, olha o que a palavra de Deus me orienta na minha relação com Deus. E baseado nessa relação com Deus, é que eu tomo isso como um padrão para a minha relação uns com os outros, entendeu? Então veja só, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque essa palavra, amados, enchei-vos do Espírito Santo, quero dizer o seguinte: enchei-vos continuamente do Espírito. Não existe enchimento do Espírito no domingo que vá valer para segunda. Não tem. Você se enche do Espírito no domingo, você tem que se encher do Espírito na segunda, você tem que se encher do Espírito na terça, se encher do Espírito na quarta. Você já sabe que eu vou falar também agora na quinta, né? E vou falar também na sexta. E vou falar também no sábado. E depois fecha domingo. Não existe, uma semana, Senhor. Estou cheio uma semana, Senhor. Pronto, Senhor. Agora, não vou nem orar mais por uma semana, só gastando. Não existe isso. Cada dia é dia de se encher. O que isso me mostra? Amados, a minha responsabilidade contínua no relacionamento com Deus. Sempre. A sua palavra é para todo dia. A oração, todo dia. Não tem oração acumulativa. Oração que vale para um ano. Não existe. É todo dia. Observe um texto de 2 de Pedro 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 8. 2 de Pedro 1, de 3 a 8. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, agora veja só o que vai começar a falar aqui. Vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, acrescentai é bom. Você vai ver que é um negócio que vai crescendo agora, viu, na relação com Deus. Acrescentai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós, aumentando. Aqui diz aumentando, essa versão diz abundarem. O texto está dizendo que todas essas virtudes têm que estar aumentando cada vez mais. Fazem com que não sejais nem inativos, nem
infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto está falando, queridos, de quantas virtudes nós temos que acrescentar uma à outra e temos que crescer nelas. Crescer nelas. Por quê? Porque a relação com o nosso Deus não está garantida. O amor não está concluído. No sentido de dizer assim, Senhor, olha, tudo que eu tenho para contigo, vivi até aqui e já está garantido. E agora não importa o tipo de vida que eu tenha. Não, eu tenho que manter isso. Por isso que eu digo que é uma luta diária. Por causa deste crescimento das virtudes, queridos, por causa dessa necessidade que nós temos de estar sempre vigiando e estar sempre crescendo e aumentando, por causa disso, a Bíblia ensina que o perdão, ele tem que ser constante. Quer ver? Veja aqui em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 são 490. Mas Jesus não está preocupado aqui com o número. 70 vezes 7 é uma maneira de falar. Toda vez, quando for necessário, tem que perdoar. Toda vez. E por que ele está dizendo que o perdão tem que ser sempre, sempre, sempre? Porque, amados, o amor não está garantido entre nós. Você entende isso? O amor não está garantido entre nós. Nossa relação um com o outro não está garantida. Por isso ele está pedindo assim, perdão tem que ser constante. Por que o perdão tem que ser constante? Porque todo dia tem necessidade de perdoar e de ser perdoado. E por que temos que perdoar? Para manter a relação, manter a relação, manter a relação. Por que manter a relação? Porque não está garantida a relação. O perdão tem que ser constante. Outra coisa, o conserto um com o outro tem que ser diário. Diário. Quer ver? Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Ou então olha aqui na tela que vai aparecer. Efésios 4, 26 diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Tem versão que diz, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Por que a palavra está recomendando isso? Não se ponha o sol sobre a ira. É não deixar o dia terminar e você continuar irado e guardar aquilo para amanhã. Coração irado amanhã, coração irado até depois da manhã, coração irado até terça, até quarta. Sabe o que vai acontecendo? A gente vai perdendo a relação com o outro. A gente vai se distanciando do outro. Você sabia que marido e mulher que moram na mesma casa são capazes de não se falarem por horas, por dias, por semanas? Por quê? Porque deixaram o sol se pôr sobre a ira. Dormiram amargurados, dormiram.
O que a palavra está dizendo? Conserta agora. E por que ele está dizendo conserta agora? Porque não está garantido. Não está garantido nada. Se não consertar, não tem beleza, não tem... Olha, o meu relacionamento foi Deus que uniu, estava escrito nas estrelas, Deus revelou o nome dele. Olha, amados, nenhuma história bela suporta ofensas. Pode ser de Deus o teu casamento, pode ser de Deus a relação que você tem um com o outro, aí, com o teu pai, com o teu filho. Toda relação é linda, é bonita, é de Deus, mas não suporta a ofensa. Por causa da ofensa, queridos, pai e filho se tornam inimigos, marido e mulher se tornam distantes, mãe e filha não se suportam por causa da ofensa. Por quê? Porque não está garantida a relação. Antes, quando começou como? Começou com tanta alegria, com tanto amor, com tanto fervor, com tanta graça, com tanta beleza. E agora? Agora está triste, amargurado, distante, acumulando ódio, raiz de amargura. Eu aprendi isso. Nenhum valor está concluído ou garantido nas relações humanas. Nenhum. Por isso, exige de nós um cuidado contínuo, uma vigilância contínua, um respeito contínuo, um zelo contínuo, oração contínua, atenção contínua, afeto contínuo, carinho contínuo, lembrança contínua. Não importa quão bela seja a árvore, se ela não for cuidada, ela seca qualquer outra. Não é verdade? Então essa foi a primeira verdade. A segunda verdade, que me ajudou e tem me ajudado, e também é uma batalha no meu dia a dia, essa tem sido uma das coisas mais lindas que eu aprendi. E eu quero repartir com vocês. O que interessa não é o que me importa, mas o que o outro necessita. Essa é uma outra verdade que eu aprendi nesses 48 anos. O que interessa mesmo, o que é do meu interesse mesmo, não é aquilo que me importa, mas é o que o outro necessita. Eu antes era uma pessoa que julgava as pessoas sempre por mim. Então, se eu gosto muito de ler livros, por exemplo, eu acho que todo mundo gosta de ler livros. Eu sempre achava que o meu interesse por alguma coisa, por causa dele, eu julgava os interesses dos outros. E quando eu casei, aí ficou mais sério ainda. Por que mais sério ainda? Porque eu passei a julgar a minha esposa como necessitada daquilo que eu julgava que era importante para ela, mas era o meu julgamento. Depois é que eu passei para uma outra fase, que é a de o que de fato o que ela necessita. Porque o que importa não é o que me interessa, é o que o outro necessita. Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, eu amo comida japonesa, porque eu amo comida japonesa, aprendi a comer comida japonesa, eu amo. Então, eu vou convidar você para ir lá em casa. Como eu amo comer comida japonesa, com certeza você deve amar também.
E aí, quando você chega lá, eu abro assim tudo e mostro aquele sushi, sashimi. Aí você, pode ser que eu encontre aqui nesse lugar uma pessoa que, meu Deus, peixe cru. Você fala assim, que negócio esquisito, um restaurante em que a comida é crua e o pano é quente. Porque lá é assim mesmo, o pano é quente. Eu creio que o que cabe para nós, e você já deve saber disso com certeza, puxa, primeiro eu vou então sondar e saber o que você gosta, não é? É assim que a gente faz, não é assim que a gente faz? No que diz respeito a esse quesito, queridos, todo mundo faz assim. Eu acho que a maioria faz assim. Primeiro fala assim, o que você gosta, o que você não gosta, para o quê? Para quando for fazer uma coisa que todos gostem. Essa semana agora, quarta-feira, quinta, sexta, eu estava no Pará, ministrando em Marabá, no Pará. Eu nunca fui no Pará. Primeira experiência minha. Primeira viagem, foi uma viagem internacional que eu fiz dentro do Brasil. Marabá, linda Marabá. E quando nós fomos jantar lá numa casa preparada para a equipe que estava lá para ministrar, eles tiveram a sensibilidade. Eu imaginava que eu ia comer algumas coisas típicas do Pará. Eu não tenho problema muito com comida, não. Mas tem algumas assim, que tem uma coisa muito forte no tempero, sabe assim? Que dá um revertério que só a graça. E essa turma do norte, assim, é boa nesses temperos, viu? Só a graça do Senhor. Mas quando a gente chegou lá, tinha uma panelada, assim, de frango caipira. Eu falei, que maravilha! Aquela coisa assim, mas caipira mesmo, não era nem aquele frango. Eu não sei se você já comeu frango caipira mesmo. É delícia. Com frango caipira acompanhado de polenta, um negócio assim maravilhoso. Fizeram uma coisa mineira. E eu sou um baiano mineirado, eu sou um mineiro baiano, um baiano mineiro, nem sei o que eu sou. Só sei que esse tipo de comida é maravilhoso. E aí eu fiz questão de falar isso para eles. Olha, vocês tiveram a sensibilidade de não nos oferecer, ainda que tivessem, né, o direito e a liberdade de oferecer aquilo que para vocês era típico, mas sim aquilo que para nós era aprazível. Eu quero usar aqui essa figura da comida só para dizer o seguinte, nas nossas relações tem que ser exatamente assim. Tua esposa, teu marido, teu pai, teu filho, teu irmão, com quem você se relaciona? Você precisa e eu sair de onde você está e ir para onde o outro está. Calçar os sapatos do outro. Porque o que interessa não é o que para você é importante, mas é o que para o outro é necessário. Você já observou o que a outra pessoa necessita tanto? Gosta tanto? Tem um texto em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, que ele é muito interessante. Filipenses 2, 4. Diz assim, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu gosto muito quando estamos numa conversa, assim, como essa, na mesa, assim, por exemplo, e a pessoa fala, e eu falo assim, o que você gosta? O que você gosta de assistir? O que você gosta de ouvir? Em termos de música, o que você gosta de comer? Onde você gosta de ir? Eu passei a dar importância, eu passei a olhar o outro e enxergar o outro. Sabe por quê? Porque antes, toda vez que iniciava esse tipo de conversa, e a pessoa está falando o que ela gosta de comer, qual restaurante que ela gosta, o que ela gosta de ouvir ou coisa parecida,
Eu só ficava aguardando ela terminar de falar para eu falar o que eu gosto. No final das contas, eu saía da reunião, eu saía da mesa, saía daquele local e eu não sabia nada do que ninguém gostava. Porque para mim ali o que interessava é eu ter falado do que eu gostava. Mas aí eu comecei a ver assim, eu falo assim, gente, o outro existe. O outro está ali. E ele está falando o que ele gosta. Eu tenho que parar de ficar pensando no que eu vou falar e ouvir o que ele está dizendo. Amados, isso aqui eu estou dando esse exemplo, mas quantas coisas, na verdade, as pessoas estão falando dentro da nossa casa e nós não estamos ouvindo, porque nós estamos querendo, sabe, quantas vezes já confissões já foram dadas dentro da conversa e a pessoa nem deu conta que o outro confessou. Está ali falando sobre uma coisa, a outra pessoa fala assim, não sei, não aguento mais essa vida, não sei nem o que eu faço. E aí fala. Eu acho que eu vou fazer uma loucura, logo. E continua falando. Aí o outro ouve e fala, pois é difícil essa vida mesmo, eu também hoje no trabalho tive não sei o quê. Cada um começa a falar de si, para si, e não ouve o que o outro... Quantas vezes o outro, ao falar, aproveitou a chance para deixar claro que ele está querendo se matar. E a gente não conseguiu nem escutar o desespero da outra pessoa. Sabe o que a palavra de Deus nos recomenda lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19? É algo muito desafiador para nós. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Por que eu tenho que ser pronto para ouvir? Por causa disso. Porque quando você ouve, você é pronto para ouvir, você vai dar atenção ao outro. O outro. E quando o outro fala, você vai saber do que o outro necessita. Você vai saber do que o outro gosta. Você vai saber do que o outro quer. Amados, quantas vezes nós estamos aqui nessas mesmas mesas, e aí uma pessoa começa a falar da sua luta em alguma área, termina de falar, o outro já fala da luta dele na outra área, termina de falar, o outro fala da luta dele na outra área. Aí no final, cada um falou da sua luta, mas ninguém escutou a do outro. Ninguém chegou e falou assim, espera um pouco. Ninguém nem parou para fazer perguntas enquanto o outro estava falando. Ninguém explorou a luta do outro. Nem fez mais perguntas. Por quê? Porque não interessava. O que interessava era ele contar também da sua, e o outro contar da dele, e o outro contar da dele. Aí cada um conversa e ninguém se comunica. Eu aprendi isso. Que o que interessa não é o que me importa, e sim o que o outro necessita. Tem um livro, que fala um pouco sobre isso, que é aquele sobre as 5 linguagens do amor. Eu não gosto muito da questão, a minha crítica em relação a esse formato é por causa da categorização do ser humano. Parece que o ser humano é colocado em categorias, Não gosto muito da coisa das categorias. De dizer assim, olha, não, tem gente que gosta disso, tem gente que gosta daquilo. Eu não gosto dessas categorias. No entanto, a beleza deste livro está no princípio maravilhoso de que eu preciso enxergar a outra pessoa e eu preciso ver a necessidade da outra pessoa. Se eu quero comunicar o meu amor por alguém, eu não devo comunicá-lo baseado no que é bom para mim.
Eu devo comunicar o meu amor baseado no que é bom para o outro e não para mim. É por causa disso que tem muitos problemas aí que, por exemplo, o exemplo clássico, eu vou dar um exemplo clássico. O marido traz um buquê de rosas, de flores, ou uma caixa de bombom, ou um presente para uma mulher que está querendo conversar e não receber presentes. Esse é o exemplo clássico. O homem está dando aquilo que talvez para ele seja muito bom, mas não para ela. Esse é o exemplo clássico, mas a partir desse exemplo a gente pode agora ver tantas outras situações. Eu devo amar, quando a Bíblia fala que eu tenho que amar o outro, a gente sempre vai em direção ao outro baseado nas nossas referências pessoais. Não, nós temos que sair de onde estamos e temos que ir aonde o outro está e amá-lo segundo o que o outro necessita e não segundo o que seja importante para mim. Essa foi uma segunda verdade que eu aprendi e continuo numa batalha, viu? Para exercê-la, para praticar essa verdade. E uma última verdade que eu queria compartilhar com vocês, que eu aprendi e que está muito ligada a essa agora aqui, e talvez essa seja uma das coisas que mais acontece no nosso dia a dia, é o seguinte: presta atenção nisso aqui, olha, pequenas coisas causam grandes danos por causa do significado destas coisas. Ou de uma outra maneira, podemos falar assim: coisas bobas na relação, elas têm uma capacidade de destruir coisas bobas, porque escondem motivos sérios. Essa foi uma coisa muito forte que eu aprendi. Geralmente a gente ouve muito por aí dizer assim: olha, a gente briga por coisa boba. Eu quero corrigir essa frase. Ninguém briga por coisa boba. Ninguém briga por coisa boba. Você sabe por quê a gente briga por coisa boba? Porque, na verdade, essa coisa boba esconde um motivo sério. Então, eu estou brigando pelos motivos sérios, pelo significado que está por trás dessas coisas bobas. Porque, queridos, entendam uma coisa aqui. Todas as coisas têm significados para nós. Todas. Significados grandes, pequenos, altos, baixos, fortes, fracos, não importa. Mas todas as coisas têm significado. Quando eu me irrito com alguma bobagem, pode saber que aquela bobagem está revelando um motivo muito, mas muito significativo. E qual é o nosso problema maior? É que nós ficamos na superfície. Quando vamos conversar com a outra pessoa, a gente conversa na superfície, a gente discute a coisa boba, mas a gente não discute o que a coisa boba está trazendo à tona. Porque o que aquela situação boba está trazendo à tona, isso sim
é sério. E é isso que deve ser o assunto. Eu queria ler ainda em Tiago, para falar de uma coisinha tão pequena que faz uma destruição tão grande, que está no capítulo 3, versículo 5. Aí mesmo em Tiago, 3, 5. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Veja o que a palavra de Deus está falando. Muitas vezes é uma palavra simples, é uma palavra boba, é uma palavra aparentemente, foi uma brincadeira. Sabe aquela coisa assim? Ah, mas eu fiz uma brincadeira. Aí da brincadeira vira um transtorno, Da brincadeira vira uma tormenta, da brincadeira vira uma ofensa, da ofensa vira uma raiz de amargura, da amargura vira um ódio. O que está acontecendo? Tudo por causa de uma pequena brincadeira. Quando as pessoas vão conversar, depois que a dor passa, eles vão conversar sobre a brincadeira, mas não conversam sobre o que a brincadeira trouxe à tona, porque o significado da brincadeira esconde a coisa séria. E isso, queridos, não vale só para coisas desagradáveis, não. Vale também para coisas agradáveis. Muitas vezes, uma pequena coisa que se faz tem um significado tão profundo no sentido bom. Não é verdade? Queridos, olha, quantas pessoas já me falaram, e eu já vivenciei isso, de coisas assim tão simples, mas revestidas de um significado tão grande. Eu falo aqui agora no bom sentido, que a pessoa fala assim, olha, sabe, ele trouxe um iogurte para mim. Ah, mas como eu fiquei feliz com aquele iogurte. Sabe por quê? Porque é o iogurte que a gente tomou quando éramos ainda namorados. E não existia mais esse sabor, não existia mais essa marca. Ou seja, uma coisa boba, mas que está revestida de um significado profundo. Então você entenda, queridos, aqui agora o que eu estou compartilhando, que tanto para um significado maravilhoso, quanto para um significado destrutivo, é sempre em coisas bobas e pequenas do dia a dia. É um gesto simples, e aquilo fala tanto para matar, quanto fala para dar vida. Para minha esposa, por exemplo, uma coisa muito simples e que tem um significado grande é ela chegar em casa e encontrar os pratos da pia lavados. Não. Quando eu chego em casa e encontro pratos lavados, para mim significa que os pratos estão lavados. Só significa isso. Você entende o que eu estou falando? Porque para mim prato é prato. Não quer dizer outra coisa senão prato. Para minha esposa, não. Prato está revestido de honra. De afeto, de carinho, de amor, de zelo,
de compreensão, de levar a carga do outro, de solidariedade. Meu Deus, eu daria uma lista aqui. Os copos chegam a ficar pesados de tanto significado. E a cama arrumada. Meu Deus do céu. A cama arrumada sobe o nível. E se o banheiro estiver lavado? Se o banheiro estiver lavado, é arrebatamento. É arrebatamento dos sentidos. Ela não está em casa, ela está viajando agora. Então, quando chegar lá, vai encontrar assim, tudo lindo. Fiz questão de deixar tudo maravilhoso. Porque eu sei o que isso significa. Eu sei o que esse gesto fala. Para mim, só fala que tá arrumado. E para mim só fala tanto que está arrumado que qualquer outra pessoa poderia fazer. Ah, você paga uma pessoa, ela vai lá e arruma a cama e lava os pratos. Pagar? Não. Como poderá um outro fazer? Mas é bem diferente. Uma pessoa a quem pagou para fazer e eu fazer, muda o nível. É profundo. Então o que eu tenho que fazer? Eu que não sou muito amante destas coisas. Eu tenho que perceber o significado, o peso que tem aquilo, o valor que tem aquilo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Coisas pequeníssimas nas nossas relações escondem significados que fazem uma grande diferença nas relações. Por isso, o que cabe a mim? O que cabe a nós? Eu vou pedir ajuda de Davi no Salmo 51, versículo 6, para dizer o que cabe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Aqui, amados, eu aprendo um grande princípio. Sabe qual é? É o da verdade no íntimo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, queridos, quem é que sabe o significado que a coisa tem? É a outra pessoa que está recebendo. É ela que sabe. Talvez eu e você façamos alguma coisa que para nós é uma bobagem. Talvez eu e você façamos uma brincadeira que para nós é brincadeira só. Talvez eu e você usemos palavras ou atitudes que para nós são coisas assim tão insignificantes, tão rasas. No entanto, para outra pessoa com quem estamos relacionando, aquilo ali tem peso, aquilo tem valor, aquilo tem significado, aquilo tem uma mensagem, aquilo fala. E eu vou dizer, amados, tem muita gente nas relações, a começar de marido e mulher, que estão calados, estão doídos, calados. Quando falam, não falam a verdade no íntimo. Estão calados. Estão calados. E porque estão calados, a outra pessoa muitas vezes continua
repete quantas vezes aquele comportamento. E aí, quando vai se falar, sabe quando é? É no momento mais impróprio, mais inadequado. E aí diz assim, olha, há anos, a pessoa que não vai falar diz assim, há anos eu queria te falar o quanto para mim eu odeio isso que você faz. Eu odeio isso que você fala. Aí a outra pessoa toma até um susto e diz, que? Há anos? Que isso? Tem muitos relacionamentos aí que as pessoas estão se surpreendendo um com o outro. Por quê? Porque não há essa verdade no íntimo. A palavra do Senhor está falando verdade no íntimo. Esse íntimo, ele está dizendo assim, olha, diga o que aquilo significa para você, fala. Conta o que te pesa, conta o que te alegra. Conta o que para você é assim, sabe, traz um refrigério, uma alegria. Ou então, conta o que para você traz dor, ofensa, tristeza e mágoa. Mas seja uma coisa ou seja outra, fala a verdade no íntimo. Não deixa isso passar. Amém, amados? Querido, estou compartilhando com vocês assim, coisas vivenciadas. Demorei para aprender muitas, todas elas aqui, eu acho que eu demorei muito para aprender. Mas quando eu comecei a perceber essas verdades, comecei a aplicá-las e vi o quanto eu sou o primeiro a resistir a essas verdades. Mas, ao mesmo tempo, eu estou buscando o Senhor, para dizer, Deus, dê-me tua graça, porque eu sei que esse é o caminho da vida. O Senhor me deu promessas para a minha relação dentro da casa. O Senhor me deu promessas para a relação com os irmãos. O Senhor deu promessas, mas eu quero, Senhor, que essas promessas se realizem. Por isso, eu quero assumir as minhas responsabilidades. E tudo isso aqui que eu falei, queridos, com vocês hoje, é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa. Sabe para quê essa responsabilidade nossa? Para que seja alegre, posto que é eterno. Nosso relacionamento uns com os outros é coisa eterna. Onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, pode saber, relacionamento é para sempre. Estando com você aqui ou não estando me relacionando com você aqui, você vai estar sempre relacionando com alguém, e eu estou sempre relacionando com alguém. Relacionamento é uma coisa que faz parte da nossa vida, é uma coisa para sempre. Então, se é para sempre, nós queremos que seja alegre. Amém? Não dá para aguentar. Não dá para chegar e falar assim, agora é para sempre. Não é assim, agora é para sempre. Não, é assim, é para sempre. Então essa coisa boa é para sempre. Que maravilha! Para que seja alegre. Amém, amados? Tem que ser alegre. Amém? Alegre, alegre. Vamos orar por isso? Em nome de Jesus? Vamos orar por isso agora.